Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pro Espuma Cast. E o tema do nosso episódio de hoje é comportamento e escolhas alimentares. Como o nosso emocional e comportamento interferem nas nossas escolhas alimentares? E qual é a importância da alimentação equilibrada para a melhoria da qualidade do sono? E nosso bate-papo é com o João Motarelli. O João Motarelli é nutricionista, pós-graduado em nutrição esportiva e em mindfulness. Tem mestrado em ciências da saúde e formações internacionais em mindful eating e mindfulness e autocompaixão. É coautor do posicionamento sobre o tratamento nutricional do sobrepeso e obesidade da Abeso. Ama cozinhar, rock, livros e plantas. João, muito bom. Nós temos muitas coisas em comum. Aliás, gente, é muito bom bater papo com o João. Eu já vou dizendo aqui de antemão, dando um spoiler, porque a gente estava batendo papo aqui antes e muito gostoso bater papo com você. Vamos lá, João. Para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você explicasse para a gente o que é o comer emocional. Ótimo. O comer emocional é quando a gente usa a comida para lidar com alguma emoção. Então, acho que todos nós aqui, em algum momento da vida, já se percebeu buscando ou sentindo vontade de comer por tédio, quando estava triste, quando estava com raiva. Então, tem vários exemplos que a gente pode dar. Que talvez a gente nem saiba qual é a emoção, né? É porque eu não tô fazendo nada e não tá sabendo entender quais dessas emoções, desculpa. Acho que você já trouxe um ponto muito importante. Nós, de fato, temos muita dificuldade de reconhecer os nossos estados emocionais. E essa é uma problemática a ser resolvida quando a gente tem um comer emocional. Então, eu tô trabalhando em cima de um e-mail, estou digitando ali, fazendo meu trabalho e de repente eu estou beliscando. É um comportamento que eu não preciso de atenção, eu simplesmente, a hora que eu vou perceber, o pacote já acabou e eu nem percebo o gosto que tem. Basicamente, a função que existe dentro desse episódio, desse comportamento, é de nos distrair de algo que a gente está sentindo. Então, se eu estou sentindo entediado, eu sinto uma distração, um alívio dessa emoção. Então, basicamente, esse comportamento de busca ou de consumo desse alimento, ele tem a função de nos distrair desse desconforto que existe dentro dessa emoção. E aí tem algumas variáveis importantes para a gente colocar do comer emocional, porque quando a gente fala de comportamento, ou quando a gente começa a explorar esse assunto, a gente tem uma questão que bate na linguagem. Sim. Quando a gente fala de comer emocional, o termo, né, que é uma tradução literal, dá a gente a entender que a gente sempre come em respostas às emoções, né? Só que, se a gente for olhar com mais detalhes para isso, a gente vai ver que a gente tem 3 possíveis respostas para isso. A gente pode sentir tédio, e aí nem todo mundo que sente tédio come quando está entediado. Então, uma resposta neutra, essa pessoa simplesmente não come, né? Ou come, mas isso não tem um impacto dentro de um contexto, porque aí a gente tem que olhar. Olha, essa pessoa, com que frequência isso acontece? Todo dia isso acontece? Né? Várias vezes ao dia? A intensidade desse comportamento. Então, quando come é uma barra de chocolate ou é só um pedacinho de chocolate? Né? E uma outra resposta que a gente tem quando a gente sente alguma emoção é perder o apetite. Então, pode variar de acordo com a emoção. Então, uma pessoa fica feliz e quer celebrar e aí vai comendo. Sim. E de repente, já que eu comi, eu vou comer mesmo. Segunda-feira eu começo a dieta e vai, né, Deus. E aí, Coitada da segunda-feira. coitada da segunda-feira. E tem aquela pessoa que simplesmente, muitas vezes por sentir tristeza ou qualquer outra emoção, perde o apetite. A gente também chama isso de comer emocional, apesar da pessoa não comer. Porque, Entendi. basicamente, o ponto central é entender que o que está fazendo com que a pessoa seja afetada pelas suas decisões alimentares é a emoção. O fato de comer ou não comer são respostas possíveis para isso que a gente chama de comer emocional. Entendi. E, João, me fala uma coisa. Na sua apresentação, a gente falou lá sobre o mindful eating, né? E eu queria saber se essa técnica, ela auxilia para que a pessoa possa ter um comer mais saudável. Na verdade, assim, como essa técnica pode contribuir para que a pessoa, para que nós possamos, né, ter uma alimentação mais saudável. E talvez não seja
Aí é o que eu quero que você Claro, explique. contextualizar. Talvez não seja nem o comer mais saudável, mas sim se comportar diante do alimento de uma forma mais saudável, né? Perfeito. Acho que você fez uma diferenciação muito importante, porque existe um contexto daquilo que a gente chama de saudável ou não, né? Uhum. Chocolate é saudável ou não? Depende da Boa quantidade e da pergunta. frequência, né? Existe um contexto pelo qual esse Uhum. alimento pode passar a ser adequado ou inadequado para cada pessoa, né? Uhum. Mas o Mindful Eating, ele é basicamente uma forma da gente se relacionar com a comida e a gente, a partir dessa consciência, momento a momento, conseguir fazer escolhas mais alinhadas com os nossos próprios objetivos. Então, vou trazer um contexto aqui pra gente. A gente estava até batendo papo aqui no backstage, né? Sobre como a gente está acelerado, como a gente está distraído, né? Existe esse filósofo coreano que fala sobre a sociedade do cansaço, né? Uhum. De que a gente está sempre cansado, a gente tem dificuldade de aproveitar o ócio, porque quando a gente está descansando, a gente está se culpando, porque a gente sente que tinha que ser produtivo, né? Sim. E isso está afetando diretamente também a nossa alimentação, porque a gente se alimenta com telas, a gente não percebe muitas vezes que grande parte dessas decisões alimentares que a gente tem podem ser de cunho emocional. E não perceber isso faz com que a gente, dentro dessa teoria, né, se sentir culpado ou fracassado pelas escolhas. Sim. Porque é isso, né? Existe a pessoa lá na rede social que deu certo, que ela conseguiu, que ela tá com alimentação equilibrada, rica, casada, com filhos. E aí aquela pessoa passa a falar, nossa, então é possível de fato ter uma alimentação dessa forma. Só que muitas vezes é descontextualizado, né? O quanto eu consigo me alimentar dentro da minha própria realidade com as minhas próprias escolhas. Vai ser totalmente diferente das outras pessoas. Claro. Basicamente, quando a gente olha para isso e a gente vê esse contexto social que a gente está vivendo, o Mindful Eating ele quer resgatar a nossa consciência do momento presente. E essa consciência ela é extremamente importante para a gente, porque se a gente for olhar até para uma parte mais aprofundada ou mecanicista em relação a esse aspecto, a gente depende da nossa atenção para regular a decisão de começar e parar de comer. Sim. Sem atenção, você pode comer a coisa mais gostosa da vida. Isso não vai ser tão prazeroso, né? Uhum. Então, eu falo que o melhor tempero é a atenção, né? Porque a gente muitas vezes está comendo, a hora que acabou e fala, nossa, já acabou, e você Não tá no não momento percebeu. presente, saboreando aquilo. A gente sente o gosto do momento presente, Sim. né? Os nossos sentidos, a experiência sensorial, tudo isso a gente percebe no momento presente. Uhum. Então, por a gente ter perdido muito essa capacidade de prestar atenção no momento presente, de regular a nossa própria atenção, a gente vai ter mais dificuldade também de controlar o consumo dos alimentos. Muitos alimentos hoje, eles são hiperpalatáveis, eles estimulam o nosso paladar muito. Então, sem atenção, a gente come um pacote inteiro De coisas estimulantes. de coisas que estimulam muito. Uhum. Mas não é porque você não tem força de vontade ou vergonha na Sim, cara. sim. Muitas vezes o que está te faltando não é motivação, é atenção, né? Pra E que você está conseguir. completamente relacionado com o que você falou no início, né? Que é o comer emocional. Tá te Perfeito. faltando a atenção porque você está comendo de uma forma distraída que está ocultando alguns outros problemas, que não é o comer, na verdade. O Perfeito. comer é uma consequência, Exato. né? Acho que você trouxe um ponto muito legal para a gente pensar que o comer é o sintoma. Uhum. Quando você sente que teve um episódio de perda de controle, você comeu, descontou as emoções na comida, ou você está beliscando, você foi comer um pedaço de chocolate e comeu a barra inteira, isso é só o sintoma, né? Então, o alimento não é o problema. O problema é o contexto onde isso se insere e como você está se relacionando com esse contexto, né? O que vai possibilitar que a gente faça escolhas diferentes. Hoje, na nutrição, se fala muito, né, sobre qual o melhor alimento, qual a melhor dieta. Mas informação por si só ela não muda comportamento. Sim. Né? Se fosse por informação, todo mundo saberia o que comer, que horas comer, quanto comer, né? A informação ela é importante, mas sem habilidades para a gente colocar em prática, a gente não consegue colocar. E quem vai ajudar a gente nesse processo é exatamente o Mindful Eating, né? Que, na verdade, então, o Mindful Eating, ele desenvolve a habilidade para que você transforme o seu comportamento. Perfeito. A gente tem essa diferenciação, né?
de hábito e comportamento. Então, basicamente, o hábito ele é uma automatização de comportamentos, pensamentos, e o comportamento em si, que seria, nesse caso, comer, né, como uma forma de lidar em resposta ao tédio, a gente precisa de perceber, momento a momento, os diversos fatores que estão associados para quebrar essa cadeia de hábitos que se formam em torno dessas escolhas. Sim. Então, o Mindful Eating ele ajuda a gente a perceber qual que é o gatilho que te leva a esse comportamento. É igual você falou, né? Às vezes a gente não percebe o que está por trás, a emoção que está por trás. Exato. Então, eu preciso reconhecer qual é a emoção que está ali, reconhecer a minha vontade de comer esse alimento e saber lidar com ela, porque a gente não sabe lidar, né? Sim. A gente tem hoje os nossos desejos atendidos tão prontamente hoje com a comida, né? O aplicativo. É imediato, né? O imediatismo. O aplicativo é uma loucura, né, João? Porque, imagina, antes você estava em casa e falou assim, eu tenho vontade de comer uma banoffee. Tá bom, vai ficar para algum dia que você for em algum lugar e vai comprar a banoffee. Hoje não. Você acessa o aplicativo, a banoffee chega até você no máximo em 30 minutos. Eu acho que isso também trouxe aí muito mais movimentação, né? É o excesso de informação e acesso que nós temos às coisas. Perfeito. E sem consciência, fica muito fácil da gente ter esse comportamento, porque ele chega em 30 minutos e muitas vezes você ainda tem um cupom de desconto. Sim, que vai te estimular a fazer uma nova compra. Que é mais estimulante ainda, né? Sob o ponto de vista econômico, não vai te deixar tão culpado. Exato. O nosso cérebro, ele evoluiu para sobreviver. Sim. Então, ter acesso à comida, mais energia, com menos esforço, Sim. é tudo que o nosso cérebro ama, basicamente. É a zona de conforto, né? Exatamente. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta, João. Você falou a respeito das escolhas, né? E tudo aquilo que nós... a forma como a gente se alimenta, assim como os alimentos que nós escolhemos, é uma escolha individual. E aí, eu queria uma curiosidade, até que não deve ser só minha, também deve ser de quem está nos ouvindo e assistindo, o quanto que aquilo que a gente come impacta na qualidade do nosso descanso, do nosso sono, né? Eu queria entender se realmente existe ou não essa relação. Sim. Aqui acho que tem duas etapas para a gente explorar, que é os nutrientes que o alimento pode nos fornecer e impactar diretamente nosso sono, e aí eu estou falando mais especificamente dos estimulantes, cafeína principalmente. E a gente tem uma outra etapa, que é o nosso cronotipo. Tá. E dependendo do nosso cronotipo, a gente pode ser afetado pelo horário da refeição que a gente faz. Tá? Então, eu vou começar pelo cronotipo. Basicamente, por sermos seres biológicos, a gente segue o claro e escuro, né? Então, quimicamente, nosso corpo ele responde a essa periodicidade de luminosidade, de luz, né? O claro e escuro. Algumas pessoas são mais matutinas, né? E a pessoa que é mais matutina, ela sente mais apetite no início da manhã. Então, muitas pessoas falam assim, eu não tenho apetite no café da manhã. Em partes, pode ser o cronotipo. Essa pessoa, se ela for mais vespertina, pode ser que o ritmo biológico dela comece mais tarde. E o apetite dela comece mais tarde também, tá? E quando a gente olha para o período noturno, que seria o jantar, se a gente estiver falando de uma pessoa matutina, estiver chegando próximos das 10 horas da noite, essa é uma pessoa que já vai estar com sono ou possivelmente já deitada. E nesse caso, se essa pessoa fizer uma refeição mais tarde, isso pode alterar esse ritmo biológico. Então o corpo ele está preparando para se descansar e recebe comida. E aí esse corpo vai falar assim, nossa, mas espera aí, é horário de dormir mesmo? Então, algumas pessoas podem realmente ser impactadas por conta disso. Eu tô rindo aqui porque nosso bate-papo no backstage foi o seguinte, nesse horário, é o horário que eu tô deitada, já jantei prontinha para dormir, eu falo, mas tá faltando uma coisinha para comer. Mas aí é curioso isso, porque também depende da quantidade, né? Sim. O que seria essa coisinha? Se for algo que não prejudique o seu sono, tá tudo certo também, porque a gente precisa... parte muito da observação, né? De como o que você come impacta o seu sono a partir da percepção dos sintomas mesmo que você traz. Mas é claro, se você fizer uma refeição talvez muito copiosa, né? Antes de dormir, pode impactar negativamente. E também por outros fatores.
a digestão, né? Sintomas de refluxo, de azia, se deitar logo após uma refeição mais copiosa também pode impactar. Então, uma pessoa que é mais vespertina, talvez ela possa fazer uma refeição mais tarde, né? Porque ela vai precisar dormir também um pouco mais tarde. Então, o ritmo biológico que vai ditar isso, né? E aí, os horários das refeições ao longo do dia também vão impactar nisso. Nós somos seres de hábitos mesmo, então eu tenho a última refeição do dia e a gente aprende por associação, né? Então eu jantei, agora é hora do descanso. Sim. Né? Isso também pode impactar. E aí você falou que são duas vertentes que são importantes. Que é o cronotipo e o outro? São os nutrientes que o alimento fornece, que nesse caso seriam principalmente cafeína. Isso. Né? Eu vou falar do meu caso da cafeína para dar um exemplo. Eu tenho certeza que tem alguém que vai estar ouvindo esse podcast e vai falar assim, não, mas eu tomo café antes de dormir, isso não atrapalha o meu sono. Né? Eu tenho certeza que alguém aqui conhece alguém que fala isso, ou que é assim. Eu sou essa no passado. Você é essa no passado. No passado eu dizia isso. Eu tomo café antes de dormir e não pega nada, né? Impacta, de fato, o sono, porque por mais que você pegue no sono, isso pode alterar a qualidade e a mecânica do sono. Mas existe uma alteração na forma com que a gente metaboliza a cafeína. E aí eu ia falar do meu caso, porque eu sou um metabolizador lento da cafeína. Sim. Né? E por ser um metabolizador lento, isso quer dizer que a mesma quantidade de cafeína que eu tomo, ela demora mais tempo para ser metabolizada no meu corpo. E a cafeína ela tem uma média de metabolismo de 5 a 6 horas. Então, por isso que as pessoas falam assim, a gente pode tomar café até 4 horas da tarde. Pensando aí nessas 6 horas antes das 10 horas da noite. Sim. Né? Então, tem algumas pessoas que vão tomar café 4 da tarde e não vai ter interferência no sono? Vai. Mas isso depende também da quantidade, né? E João, me fala uma coisa, com relação, a gente fala muito do café, porque Sim. ele é um estimulante que todo mundo conhece, ele é popularmente conhecido, Sim. né? Mas, por exemplo, quando você fala isso a respeito do chocolate, o chocolate também é um alimento que é estimulante. E ele tem essa mesma atuação no metabolismo? Sim, porque basicamente o estimulante que a gente encontra no cacau é a cafeína. Tá. Né? A gente tem outros que são... tem efeitos diferentes da cafeína, como, por exemplo, a teobromina, que é um outro princípio ativo. Mas o principal é a cafeína. E aí, novamente, assim, isso tudo depende da quantidade. Então, em 100 gramas de chocolate, você vai encontrar 15, às vezes 30 gramas de chocolate. Isso depende do teor de cacau que esse chocolate fornece. Quanto mais cacau, quanto mais amargo o chocolate, mais cafeína ele fornece. Então, qualquer alimento que forneça cafeína, cacau, e aí a gente tem noz de cola, por exemplo. Então, refrigerantes que sejam à base de cola também fornecem cafeína. Então, eu não tomo café, mas se você toma um refrigerante à noite, isso pode impactar no seu sono? Pode impactar no seu sono. E a gente pensa muito em chás também, né? Sim. As pessoas falam assim, não, vou tomar um chá antes de dormir para me acalmar. Mas se for um chá preto, um chá mate, Ai, que um chá susto, verde, ontem eu tomei o chá, mas não foi o preto. você tem que ser de camomila, Sim. né? Passiflora, melissa, liberado, né? Mas esses outros, né? Eu vou tomar um chá para me acalmar. Se for um chá preto, se estimulante, ele vai fornecer cafeína tanto quanto um café coado, por exemplo. E essa metabolização vale a mesma conceituação para as bebidas alcoólicas. No caso das bebidas alcoólicas, a gente já tem, diferente da cafeína, mas tem um impacto negativo no sono por justamente não possibilitar que o cérebro descanse de fato. Apesar do efeito da bebida alcoólica ser relaxante, né? Sim. O cérebro ele fica eufórico. Então, você dorme, você entra ali, né? Fecha o olho, dorme, mas você não consegue recuperar ou descansar. Né? Então, novamente, assim, hoje se fala muito, né, que não existe dose segura para bebida alcoólica. Então, o ideal é sempre se manter abstêmio. Sim. É claro que pequenas doses podem ter benefícios diversos em termos sociais, então eu socializo melhor, e isso não vai impactar negativamente na minha saúde,
mas se você beber antes de dormir, né, você vai ter um impacto negativo no sono. Bacana. E você falou sobre o descansar do cérebro, né? E aí a gente tem algumas ferramentas que podem proporcionar esse descanso, né? E tá dentro até do seu currículo o Mindfulness. E isso é uma ferramenta que ela pode também estar aliada com a alimentação? Com certeza, né? O Mindful Eating, ele basicamente é a prática do Mindfulness aplicada à forma como a gente se relaciona com as nossas escolhas alimentares e com a relação que a gente tem com o nosso próprio corpo, né? O Mindfulness, ele tem diversas aplicabilidades. Então, hoje a gente pode falar até sobre estudos e pesquisas. A gente tem estudos que mostram benefícios da prática do Mindfulness, do Mindful Eating para alimentação? Sim. Quais são os principais benefícios? Melhora do comer emocional, melhora da compulsão alimentar, né, principalmente. Mas existem diversos campos de estudo. Então, tem Mindfulness para estudo da dor crônica, Mindfulness para o estudo da insônia. Pensando em como o Mindfulness pode beneficiar esse quadro, a gente, pensando num quadro de insônia, por exemplo, a gente vai ter um indivíduo que tem dificuldade de iniciar o sono. Porque, como a gente estava falando, a gente está numa sociedade muito distraída e bombardeada por muitas informações ao mesmo tempo. Basicamente, é uma competição de quem chama mais a sua atenção, né? Diversos aplicativos que a gente tem, quando a gente está na rede social, é muito estímulo. E fora todas as atividades que a gente tem que dar conta ao longo de um dia. Chega na hora de dormir, você não consegue dormir porque a sua cabeça está pensando muito. Então, esse elevado nível de pensamentos quando a gente vai dormir, e a gente pode pensar em volume e velocidade, né? O volume seria a quantidade de pensamentos que a gente tem, que é imensurável, né? Mas a gente vai perceber que tem dias que a gente tem mais pensamentos do que outros. E a velocidade desse pensamento. Tem dia que a gente vai perceber que esses pensamentos estão muito mais acelerados do que outros dias. Basicamente, o pensamento ele fica mais acelerado porque o dia inteiro a gente estava assim. Aí, a hora que a gente fecha o olho, a gente se dá conta disso. Sim. Muitas pessoas, quando vão praticar meditação, falam, né? Nossa, como minha cabeça é agitada, eu não consigo meditar. Sua cabeça estava assim o tempo todo. Você só se deu conta disso agora. E Mindfulness não é esvaziar a cabeça. Mindfulness é a gente perceber aquilo que está presente para a gente. Inclusive, perceber que nós pensamos. Estamos acelerados. E que estamos acelerados. Porque é percebendo isso que você vai conseguir se dar conta, tomar autoconsciência e modificar esse processo. Uma das etapas da meditação Mindfulness é a gente observar pensamentos como pensamentos. É o que a gente chama de observar os fenômenos mentais como fenômenos transitórios. Sabe aquela lei da impermanência que a gente fala? Sim. Nada dura, né? Basicamente é isso. É a gente perceber que os pensamentos têm um começo, meio e fim. Essa sensação de ansiedade, ela não vai durar para sempre. Ela também tem um começo, meio e fim. Se você é uma pessoa cronicamente ansiosa, você vai falar assim, isso não tem fim. Não, não tem, porque a gente tem um nível de ansiedade. Mas você vai perceber que tem momentos que está mais intenso, menos intenso. Sim. Então, a gente consegue surfar essas ondas desse desconforto. E a gente começou a nossa conversa falando que a gente não reconhece as nossas emoções. Sim. E o segundo é que a gente não tolera o que a gente sente. E por não tolerar o tédio, nos distraímos. A gente come para se distrair, ou a gente acessa o celular, ou a gente tem comportamentos disfuncionais. Então, basicamente, só essa etapa aqui, que é reconhecer o que está presente, sem tentar se distrair disso, mas tolerar isso, pensamentos, o desconforto emocional, é um treino. É um treino do estar com. Basicamente, a insônia, essa insônia inicial, né, que é chamada, essa dificuldade de iniciar o sono, ela acontece porque a gente está tentando dormir. Nossa, eu tenho que acordar cedo amanhã, porque amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo. E a gente simplesmente se desconecta do aonde eu estou agora. Do presente. Né? Tô deitado, com a sensação do corpo em contato com o colchão, né? Com o lençol, talvez o conforto que você está sentindo ali. Deixar esses pensamentos passarem como nuvens no céu, como carros numa avenida, né? E conforme a gente vai fazendo isso, existe um efeito muito importante que Mindfulness traz, que é modificar
a forma com que o nosso cérebro processa as informações. Isso, eu sempre falo de efeitos agudos e crônicos. O efeito agudo da prática pode ser naquele momento você já conseguir, por exemplo, entrar em sono e diminuir esses pensamentos. Mas pode ser que amanhã, no dia seguinte, você já acorde ali acelerado e fala, nossa, né, funcionou só naquele momento, é paliativo. Sim. Só que a repetição da prática, ela vai modificando essa estrutura cerebral. Então, tem estudos mostrando que a gente tem alteração da espessura de regiões do cérebro, né? Principalmente o córtex pré-frontal, que ajuda muito a gente a ser mais focado, mais atento e regular melhor as nossas emoções, que vai fazer esse efeito mais crônico, que é cronicamente você ter essa redução desse volume de pensamentos. Porque não dá pra gente usar a meditação como um band-aid, sabe? Claro, ele não pode ser paliativo, né? Tem que ser resolutivo e para isso você tem que ter disciplina e desenvolver. É uma habilidade também, né, João? É uma habilidade. Porque o esvaziar a mente, como você disse, não é esvaziar a mente, é você ter consciência daquilo que você tem na mente e a forma como você se relaciona. Perfeito. E o mindfulness acaba sendo uma ferramenta que te proporciona desenvolver essa habilidade. Perfeito. Ótimo. E aí, olhando sobre a gente está falando das ferramentas, né, que podem melhorar o nosso comportamento em relação à alimentação e, obviamente, para que a gente possa repousar a nossa mente, repousar o nosso corpo. Você falou aqui sobre os chás, né? Aquilo que é um chá estimulante, o que é um chá não estimulante. E existem aí alguns artifícios da natureza que estão aliados com a alimentação. E como que as plantas podem funcionar, podem atuar para poder melhorar o nosso metabolismo e auxiliar no nosso descanso, na nossa alimentação. Perfeito. Basicamente, o nosso cérebro ao longo do dia, a gente tem, quando a gente toma café, por exemplo, a gente bloqueia ali um receptor que recebe uma molécula e a gente tem essa alteração da percepção do cansaço, né? Então, conforme a gente vai tomando café, a gente vai alterando essa percepção do quão cansado a gente está. Então, conforme a gente gasta energia, a gente vai aumentando a sensação de cansaço. Esse é um mecanismo. Um outro mecanismo é que a gente vai liberando um neurotransmissor, vai inibindo algumas atividades e falando para o nosso cérebro ficar tranquilo. Olha, fica tranquilo, fica calmo, né? Que é o que a gente não faz ao longo do dia, porque a gente está sempre muito estressado, liberando um outro hormônio, que é o cortisol. Sim. Existem algumas plantas que podem ajudar a gente a produzir esse neurotransmissor da calma, que é o GABA, né? Então, chá de melissa, chá de mulungu, passiflora, são chás que podem ajudar a gente a entrar nesse sono ou sustentar a qualidade desse sono. Os chás, eles podem ser utilizados por qualquer pessoa, mas é sempre recomendado, caso use alguma medicação ou antidepressiva ou alguma medicação já para o sono, que consulte o médico para saber, ou o nutricionista, ter a orientação mais específica. Mas sim, a gente tem alguns recursos que a gente pode fazer, que são o uso da própria erva, né? Então, quando a gente pensa em chás, a gente tem alguns métodos de preparo, né? Sim. Tem a infusão, que a gente coloca ali a planta na água e deixa ela abafada por um tempinho, 3 a 5 minutos, né? Essa infusão. Sem que a água esteja a 100 graus Celsius. A 100 graus Celsius, para não queimar a erva. Isso. E a gente tem tinturas ou extratos, né? Que aí a gente já depende de uma manipulação que é feita, uma prescrição de um nutricionista habilitado, de um médico habilitado. E essa tintura é um extrato padronizado, onde a gente consegue oferecer uma dose padronizada de um princípio ativo que vai ajudar nessa qualidade do sono, né? Então, a gente pode lançar mão também desses recursos. Ótimo. E aí, assim, como você disse, né? Quando você tem aí uma somatória de sintomas, você pode usar as ferramentas como algo que possa te auxiliar. Mas, obviamente, quando você começa a perceber que tem uma somatória de sintomas, aí é bom que realmente consulte um médico para que isso não evolua para um outro lugar, né? Bom, João, a gente está indo aqui para o final do nosso episódio e eu queria que você desse algumas dicas para o pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo em relação a como percorrer aí um caminho melhor para poder
se proporcionar uma alimentação mais saudável, que vai fazer com que o seu corpo e a sua mente performe de uma maneira mais equilibrada mesmo, de acordo com aquilo que possa fazer com que a gente se acalme, né? Mantenha a mente menos agitada, não cometa as distrações que a gente tanto falou aqui. Quais são as suas dicas? Ótimo. Acho que a principal coisa que eu trabalho com os meus pacientes hoje é a organização da rotina alimentar. Tem uma coisa que a gente chama, que é um conceito interno nosso, que a gente chama, dentro da nutrição, que chama estrutura alimentar. A estrutura alimentar é o número de refeições que você faz ao longo de um dia e a quantidade e a qualidade das suas escolhas ao longo desse dia. Se tivesse que começar por uma coisa, uma só coisa, começa por organizar o número de refeições que você precisa fazer por dia. Como que eu vou descobrir isso? Depende do tempo que você passa acordado, se você faz ou não atividade física. Mas, basicamente, todos nós precisamos, em média, de 3 a 4 refeições por dia, né? A quantidade de refeições, João, tem a ver também com o cronotipo? Depende do tempo que eu passo acordado. Então, se eu acordo 7 da manhã e vou dormir 10 da noite, é bem possível que eu precise de mais de 3 refeições por dia. Mas se eu acordo 10 da manhã e durmo 11 da noite, talvez eu possa precisar de menos refeições. Então, depende muito também se eu tenho ou não, faço ou não atividade física ao longo do dia, para saber se esse número de refeições vai dar conta da minha demanda de nutrientes e energia ao longo de um dia, né? Mas tem uma relação mais forte com o apetite. Então, João, eu acordo de manhã sem apetite, né? Então, tá bom, vamos fazer uma refeição no seu lanche da manhã. E aí, como você não fez o café, vamos comer um pouco mais dessa refeição ou distribuir um pouco mais no almoço e no jantar, né? A gente acaba distribuindo isso em outros horários ao longo do dia. Aí não tem problema, né? As pessoas às vezes ficam sempre tentando comer menos e acaba ou ficando muito suscetível a esses episódios de comer emocional, de beliscar, de perda de controle, né? Justamente por não ter uma organização de rotina. Quando eu sei o número de refeições que eu vou fazer ao longo do dia, né, eu já consigo me planejar quantas refeições eu vou fazer, pelo menos ao longo de uma semana. E eu preciso trabalhar esse planejamento, né? Como qualquer coisa que a gente faz na vida. É uma viagem que a gente vai fazer, a gente precisa saber o horário do voo, né? A gente precisa... Você não vai ter guarda-roupa lá, você precisa escolher quais roupas você vai usar antes, né? Então, o que você faz? Você leva umas mudas a mais de roupa para fazer algumas combinações. Com a comida é a mesma coisa. Eu vou passar o dia inteiro fora. Então, eu preciso já levar algumas combinações aqui de roupas para me nutrir aqui de alimentos, né? É a famosa lancheirinha. É a famosa lancheirinha. Que o pessoal tem andado bastante com ela. Antigamente já havia um preconceito muito grande, né, com a lancheirinha, mas eu acho que ela é fundamental. Então, a dica que você tem para o pessoal é que realmente se planeje, tenha disciplina e olhe para aquilo e a quantidade de refeições que são necessárias ao longo aí da sua rotina, da sua jornada diária, para que possa trazer essa maior consciência e uma saúde alimentar melhor. É isso, né? Perfeito. E comer com atenção, né? Sem atenção, aí fica muito difícil de tomar a decisão de começar e parar de comer, independente do que você tiver decidido comer. Ótimo, legal, João. João, bom, nós estamos chegando aqui ao fim do nosso episódio. Você quer compartilhar com o pessoal aí quais são os seus canais de comunicação, ou, enfim, quais são as suas atividades? Fica à vontade. Obrigado. Meu arroba no Instagram é joaomotarelli_. Lá você vai encontrar o meu perfil profissional, onde eu falo mais sobre Mindful Eating, Mindfulness, alimentação e comportamento. E também vou deixar o arroba do instituto que eu fundei em 2021, que é o Instituto Consciência Alimentar. E lá você vai também encontrar mais especificamente sobre Mindful Eating, sobre Mindfulness, aprender como inserir isso na sua rotina diária e como você pode aprender a colocar dentro da sua vida todos esses benefícios. João, uma alegria te receber aqui hoje. Foi muito gostoso o nosso bate-papo. E para você que nos acompanhou até aqui, vai o meu muito obrigada. E nós nos vemos no próximo episódio. E, por favor, não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, @proespuma e @ineroficial. Até a próxima!